Olá, você vai ver no programa de hoje. IBGE divulga movimento da indústria brasileira em 2015. O presidente da empresa maranhense de administração portuária Ted Lago fala sobre o movimento do porto do Itaqui. E mais, uma entrevista com Alfredo Costa, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir de agora, no Construindo. O IBGE divulgou esta semana os dados relativos à produção industrial brasileira em 2015. Pelo segundo ano seguido, o ritmo foi negativo. A produção da indústria brasileira caiu 8,3% em 2015. A maior queda da série histórica da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que começou em 2003. Antes desse ano, o pior resultado foi o ano de 2009, auge da crise financeira internacional, e o recuo, então, foi de 7,1%. Apesar de tudo, a queda foi menor do que o projetado pelos analistas, que previam uma diminuição de 10,6% da produção industrial. O recuo no setor foi generalizado. Dos 26 ramos avaliados pelo IBGE, 25 tiveram retração. Se salvou apenas a indústria extrativa, que envolve petróleo e minério de ferro. Este teve alta de 3,9%. No total foram pesquisados 805 produtos. 630 deles registraram queda de produção. Um percentual de 78,3%. O segmento que sofreu o maior impacto em 2015 foi o de veículos, que inclui carros e caminhões, com um percentual negativo de 25,9%. Nessa atividade, houve queda de produção em 97 dos produtos pesquisados. No caso da produção de bens duráveis, foi registrada a alta de 9,4% na passagem de novembro para dezembro de 2015, mas teve baixa de 24,7% na comparação com o último mês de 2014, ou seja, dezembro de 2014, e fechou o ano com recuo de 18,7%. Aqui, pelo quadro, vemos a queda de outros produtos importantes para a indústria. Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, queda de 30%. Máquinas e equipamentos, queda de 14,6%. Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, queda de 5,9%. Metalurgia, queda de 8,9%. Produtos de metal, queda de 11,4%. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, queda de 12,2%. Vestuário e acessórios, queda de 10,8%. E produtos têxteis, com queda de 14,6%. Bom, como vimos, os dados não são muito animadores para o Brasil. Porém, aqui no Maranhão nós tivemos um diferencial, que é o Porto do Itaqui, que teve um saldo bastante positivo esse ano e mostra que esse é um dos grandes potenciais do Maranhão. E para comentar essa situação da produção industrial brasileira e do Maranhão, nós temos aqui hoje com a gente o Ted Lago, que é o presidente da EMAP. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Então, Obrigado, Ted, a gente pode esperar coisas boas para 2016, melhores ainda que 2015? Olha, 2015 foi um ano desafiador, né? Sem dúvidas, a nível de cenário macroeconômico, né? O Brasil entrando para um início de uma recessão, uma era de incertezas que tende alguns indicadores devem agravar agora nesse primeiro semestre, mas, por outro lado, nós estamos muito otimistas. E para nós foi um ano excelente, né? Então, nós colocamos em prática um planejamento que fizemos durante a transição, né, entre a eleição e a posse do governador,
e atuamos forte, principalmente atacando despesas, né, e custos operacionais. E também maximizamos as receitas, né? Então, para nós... Mais de 1 milhão de economia nesses pequenos cortes administrativos, então, é na isso? verdade, de maneira geral, foram 32 milhões de reais. Então, 1 milhão e 300 foram de bônus e gratificações de presidente e diretorias, né? Esse era só com o pessoal? Esse era só com presidente e diretores, uma parte dela, né? Então, fizemos uma administração austera, né, focada no respeito ao recurso público, e tivemos bons resultados, né? E eu estou otimista. Acho que a mensagem que nós trazemos em 2015 para encarar 2016 não só aquilo que nós estamos vivendo hoje dentro da EMAP como empresa, mas muito do que ouvimos, né, dos investidores, dos empresários que buscam o Itaqui como uma área, um terminal para exportação e importação. Então, temos reuniões com governos de outros países, com empresas nacionais e de outros países também, e principalmente com alguns bancos, né? Tivemos uma reunião com o maior banco financiador do agronegócio do mundo. Eles estão extremamente otimistas. O que ajuda, né? O câmbio, que se é desfavorável para você levar a família Disney, por outro lado, ele é favorável para a exportação, né? Então, os grãos têm crescido nessa região. E o que nós temos feito é realmente preparar o porto, né? Quer dizer, avançar mais que essas características que o Porto Itaqui tem, elas se sobressaiam e possam atrair mais investimentos. Então, o nosso cenário é otimista. Assim, não se engane, temos muitos problemas, muitos desafios, mas estamos enfrentando isso diariamente. Traduzindo isso aqui, Ted, previu-se um lucro líquido de 300 mil. Sim. E, no entanto, nós chegamos a 70 milhões. Sim. E isso aí traduz-se como? Volume de exportação, que foi mais de 20% a mais em 2015? Então, na origem dos números, né, nós recebemos da gestão anterior o orçamento do que seria 2015. Né? Então, foi a partir desse... seria 300 mil. O lucro da empresa, a receita em torno de 160, 170 milhões de reais, para um lucro de 300 mil reais, que é realmente quase nada. Quase nada. Nós atacamos muito esse orçamento, cortamos, fizemos ajuste e colocamos em prática assim que entramos lá junto com a equipe da EMAP. E então, tivemos o que eu chamo de upsize, né? Além desse processo, a entrada do Tegran, terminal de grãos. Né? Tecnicamente, o porto tem crescido bastante. Sim. Agora, para a gente concluir, Ted, para o povo do Maranhão, que começa agora a viver essa nova fase, mudou de governo, é possível que o Maranhão tenha esperança de geração de emprego, Sem tudo dúvida. isso baseado nesse negócio? Você acha que a gente pode crescer? Nós anunciamos, além de, obviamente, nossos resultados, e é importante isso, 2015, nós temos agora que conquistar os novos resultados. Nós anunciamos o nosso plano de investimento para 2016, 2017, incluindo recursos próprios da empresa e recursos privados, que vão ser aplicados na área do Porto Itaqui, acima de R$1 bilhão. Então, é um movimento econômico anticíclico, né, para enfrentar a crise. Essa é uma orientação do nosso governador Flávio Dino, que a gente use o recurso que agora a EMAP gera e tem em seu caixa para exatamente jogar esse recurso na economia, para, como você falou, gerar empregos, que a gente contratar as empresas maranhenses para 95% do nosso orçamento de investimento são obras tanto na área portuária, nos berços, na área primária, mas também os terminais de ferryboat, que vão ter melhorias. E todos esses recursos vão gerar emprego, vão gerar renda e indiretamente investimentos. Nós temos, além desses recursos, desses investimentos de mais de R$1 bilhão, uma série de outros investimentos que não são dentro do porto, mas se utilizam do porto para recebimento e exportação de mercadorias. Então, eu posso dizer que mais ou menos dobra esse valor. Então, é um ativo importante, estamos otimistas sim, temos levado esse otimismo para a nossa equipe, mas sempre com muita cautela em função da realidade do mercado, mas superar essa crise com otimismo. Ótimo, superar a crise com otimismo é uma expressão que a gente quer pronunciar por todo esse ano de 2016. Obrigado, Ted Lago. Obrigado pelo convite, já deixo aqui o convite para você conhecer o Porto Itaqui. Ok, e para você que está com a gente, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com uma notícia boa para uma cidade do interior do Maranhão. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro apresentou o resultado de sua pesquisa de desenvolvimento municipal, o IFDM.
O resultado é o chamado Índice Firjan, que avalia o grau de desenvolvimento dos municípios brasileiros. São mais de 5.500 municípios pesquisados e são levados em conta critérios como emprego e renda, educação e saúde, a partir de estatísticas oficiais divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Das capitais do Nordeste, olha só, Teresina ficou em primeiro lugar, nossa vizinha. E aqui no Maranhão, a cidade que obteve melhor colocação foi Imperatriz, que em nível nacional está na posição 679, mas aqui no Maranhão é considerado a mais desenvolvida. O destaque fica por conta do critério emprego e renda. Essa coluna mais à direita, onde Imperatriz atingiu mais de 0,83, numa escala que vai até 1. Parabéns à cidade tocantina. E esta semana o governo federal publicou uma medida provisória que permite o ingresso forçado de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares que estejam abandonados. É mais uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. Então, quem tem imóvel à venda ou fechado por qualquer motivo, é bom ficar de olho, porque pode ser avaliado como imóvel abandonado. Veja os detalhes na reportagem de Aniele Pimentel. Para ampliar a capacidade de combate ao Aedes aegypti, o governo federal editou uma medida provisória que autoriza a entrada de agentes públicos de combate ao mosquito em locais públicos e privados considerados abandonados ou em situação de ausência do responsável. É importante que a gente esteja atento, não só no nosso logradouro, na nossa casa, onde nós podemos acompanhar, porque a casa do vizinho, o local abandonado, onde tem um criador, faz com que seja também um problema para todos nós. Caso seja necessário, o agente vai poder pedir auxílio às autoridades policiais durante essas entradas forçadas. Mas ficou bem claro na medida que a integridade do imóvel deve ser mantida. Ou seja, o agente vai poder entrar, desde que a estrutura do prédio fique exatamente como ele encontrou. Para efeitos de fiscalização, o imóvel será considerado abandonado quando houver uma ausência prolongada de utilização que pode ser verificada por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação ou relatos de moradores da área. Essa ausência será classificada só após 2 tentativas de visitas do agente em horários e dias alternados. Na capital maranhense, as ações foram intensificadas. Agentes de endemias, de saúde e até mesmo o Exército estão sendo capacitados para combater o mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Os primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, a notificação ainda é pequena, mas nós acreditamos, assim como no passado, que tivemos um maior número de casos, mas menor gravidade, menor número de óbitos, porque a nossa rede está preparada, nós queremos que realmente o mosquito seja eliminado, mas também estamos capacitando e preparando as nossas estruturas de saúde. Então, é bom você que está com seu imóvel fechado ficar de olho para não ter uma surpresa. E também é hora de nos unirmos para combater essa praga que assola nosso país, que é a dengue. Estão abertas as inscrições para a edição 2016 do Prêmio CEBIC de Responsabilidade Social. O prêmio é realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, junto com o SESI Nacional. O objetivo é fortalecer e estimular o desenvolvimento de ações socialmente responsáveis no setor. Podem participar entidades e empresas construtoras ou do mercado imobiliário sediadas no Brasil, em qualquer estado, que estejam desenvolvendo ações, projetos ou programas de responsabilidade social. As inscrições vão até 15 de março. Mais informações, regulamento e inscrições podem ser obtidas no site que está aqui na sua tela. E agora nós fazemos mais um intervalo. Na volta, uma entrevista com Alfredo Costa, superintendente do IFAM no Maranhão. É um instante só.
Estamos de volta e agora vamos falar sobre patrimônio histórico, sobre as obras de recuperação da Rua Grande e de investimentos para 2016. Veja agora, na nossa entrevista com Alfredo Costa, superintendente do IPHAN no Maranhão. Alfredo Costa é arquiteto, urbanista, formado aqui pela Universidade Estadual do Maranhão e está no comando do IPHAN há apenas 3 meses. E ele assume um órgão importante, especialmente para o Maranhão, que tem um patrimônio arquitetônico vasto, recebendo das mãos de uma pessoa que passou 12 anos no comando dessa instituição. Você encontrou algumas coisas que você achou que já deveriam ter saído lá do IPHAN há mais tempo, Alfredo? Na verdade, a gente tem, por se tratar de um órgão federal, a gente também tem que seguir diretrizes federais também. Então, nós temos lá algumas situações referente a programas federais, como é o caso do PAC Cidades Históricas, que eles foram alinhados recentemente, né? Então, não é algo que deveria ter sido trabalhado com tanta antecedência assim. O que a gente entende também é que nós temos hoje, em função da questão do patrimônio cultural daqui de São Luís, enriqueceu muito a nossa gama de atuação. Então, além da área de patrimônio histórico aqui no centro de São Luís, também nós temos um grande sítio em Alcântara e todos os sítios arqueológicos também são de responsabilidade do IPHAN. Então, a gente acabou fazendo um vasto leque de atuação que nos remete também a buscar parcerias e os programas corretos dentro do governo federal para que a gente consiga, de fato, atuar aqui dentro do estado do Maranhão. E para isso, você encontrou o IPHAN organizado, com tudo certinho, ou tinha alguns vícios adquiridos pelo tempo? O que, na verdade, o que a gente precisa, estamos trabalhando nisso também, é avançar muito em algo que para o brasileiro ainda é complicado, que é a questão da legislação. O brasileiro, a gente tem, na nossa essência, uma formação legislativa latina, né? Então, a gente assumiu muito do que é romano. E essa forma romana, latina da legislação, ela é muito punitiva. Então, a gente tem trabalhado numa outra orientação interna na casa, que não tinha anteriormente, que é a questão da orientação. Então, a gente está buscando todos os empresários, os parceiros, para que primeiro receba a orientação dentro do IPHAN, para que depois, tanto no momento de elaborar projetos de engenharia e arquitetura na reforma dos casarões, como também na hora dos empreendimentos que estão sobre áreas de sítios arqueológicos. Então, a gente tem orientado bastante, já fizemos alguns seminários em parceria com o Ciduscom, com a DEME e outras entidades, fazendo esse entendimento de como funciona o licenciamento e orientar os empresários de como fazer esse entendimento da legislação para que ele tenha o mínimo possível de impacto em termos de burocracia, de tempo para a aprovação dos seus projetos. Então isso é a primeira inovação que você está tentando implantar. Agora, Alfredo, nós tivemos agora mais um adiamento da obra de recuperação da Rua Grande, cada vez acontece uma coisa. Como é que vai ficar isso? É a busca de um ponto comum entre todos os interessados? Começa ou não começa? Na verdade, a questão da Rua Grande, a gente tinha, naquele primeiro momento que foi feita uma audiência, ainda no mês de outubro, o que se tinha era um projeto básico, né, elaborado, e ele foi submetido à aprovação dos lojistas, dos empreendedores e também dos usuários. A comunidade tinha aquele momento de reivindicar qualquer alteração. Essas alterações reivindicadas, elas foram incorporadas ao projeto e nós chegamos agora à fase de projeto executivo. Então não existia possibilidade nenhuma de se iniciar a obra em dezembro ou janeiro, como se comentava anteriormente. Por questões burocráticas. O que se tinha era um projeto básico. Agora nós temos um projeto executivo aprovado. Essa semana nós já submetemos esse projeto executivo a todos os órgãos licenciadores, que também são parceiros, como CAEMA, SEMAR, a própria SEMU, todos eles são parceiros, está submetido à aprovação. Recebendo essas licenças, a gente automaticamente tem condição de iniciar a obra. Então, de fato, nós não tínhamos ainda dentro da casa condições de iniciar a obra. O que nós tínhamos era um projeto básico que foi submetido à aprovação.
Com essa aprovação, nós chegamos ao projeto executivo. E agora sim, vamos para a execução desse projeto. Em março? Eu imagino que até dentro de fevereiro nós temos condição ainda, dependendo do recebimento da autorização dos órgãos, ainda dentro de fevereiro iniciar a obra. Agora a gente vai começar debaixo d'água, né, Alfredo? Começou a chuva, o que é uma dificuldade a mais para o nosso patrimônio, né? Como que é o que o IPHAN faz para tentar dirimir esses problemas extras que aparecem com as chuvas e que acaba caindo uma parte ou outra? O que eu tenho conversado muito, e a gente tem participado de muitas reuniões e audiências, é que para essa situação dos casarões no centro histórico, nada mais válido na preservação e conservação desse casarão do que famílias morando ou empreendedores ocupando com alguma atividade comercial. Então, a partir do momento que você consegue dar vida para aquele casarão, você já está conservando. Você evita que ele fique abandonado e que entre em estado de ruína, né? Então, a primeira iniciativa que nós tomamos foi, de fato, ocupar esses casarões com projetos, onde é prédio público, com projetos institucionais, e onde é privado, forçando aquele proprietário a ou revitalizá-lo, ou alugar, ou ceder para uma iniciativa comercial, para que ele tenha uso. E além Esse é um problema grave, isso, né, Alfredo? Isso. Aí, além desse ato de ocupar os casarões, também o de conservá-los. Então, a gente tem o PAC Cidades Históricas. Isso, onde como que está o PAC? Nós temos lá 44 ações previstas, né, aprovadas pela portaria que cria o PAC Cidades Históricas. E dessas 44, nós já concluímos 4. E as outras 40, todas já têm projetos contratados. O que vai nos causar ainda um pouquinho de desgaste em função de tempo é a aprovação desses projetos e a licitação dessas obras. Então, de qualquer forma, são projetos que vão beneficiar também esses casarões para evitar também a ruína, né? A crise não atingiu a verba que deve ser reservada a isso? Isso, a crise ela chegou em todos os patamares do governo, né, do governo federal. Eu não poderia dizer aqui que não chegou também no IPHAN, chegou no IPHAN. Só que nós conseguimos, de forma bem estratégica, hábil e a tempo, de apresentar para a nossa presidente do IPHAN, a doutora Jurema Machado, uma proposta onde o PAC, uma proposta, na verdade, um esclarecimento de que o PAC ele não será aplicado todo o recurso no ano de 2016. O que nós temos é uma perspectiva de execução 2016, 17, 18 e 19. Então, prolongando o cronograma, deixando ele bem claro, cada momento de execução de suas obras, nós não temos que aplicar todo o recurso em um ano, na verdade são em 4. Então a nossa presidente ficou tranquila e também nos garantiu a tranquilidade aqui para nós também no nosso trabalho. Então nós não teremos nenhuma dificuldade tanto no empenho do recurso e como na dotação orçamentária também, né, do governo federal. Isso pode ser uma estratégia para melhorar a condição do Maranhão, de trabalho, para os trabalhadores de maneira geral, assim como das empresas. Com certeza. A nossa estratégia foi de deixar bem claro um cronograma de obras, onde teremos aí 44 ações distribuídas ao longo de 4, contando com 2015, ao longo de 5 anos, e também deixar bem claro que esse orçamento ele foi previsto e a cada ano ele tem que fazer a sua aprovação dentro da sua lei orçamentária anual, né, dentro da LOA. Então nós vamos garantir, dentro da aprovação de cada ano, regimentar recursos para a execução dessas obras. Seria da ordem mais ou menos de que esse recurso para 2016, por exemplo? Nós temos aí previsto para o PAC Cidades Históricas em São Luís 133 milhões. Dentro do ano de 2016, nós queremos empenhar pelo menos 30. Com 30 milhões, nós temos condições de garantir as 5 ou 6 obras que já estão com projetos concluídos. Isso seria dentro do ano de 2016. E no Dentre elas a Rua Grande? A Rua Grande já está contratada. Ela contratada. Já tem empenho financeiro. Ele já está em outro cenário, ela já está no cenário mais adiantado. E para o ano de 2016, a gente tem aí perspectiva de 10 a 15 projetos também concluídos. Então, nós temos uma gama maior ainda de recursos, 2017. Sim. Ainda maior de recursos para 2017. Eu imagino que dentro de 2016 e 2017, nós vamos passar de 50% de toda a execução do PAC Cidades Históricas. Bom, então... Desculpa. Pois não. Isso é um cenário também positivo em relação ao Brasil, porque o PAC Cidades Históricas ele contempla 44 cidades no país.
Nós aqui no São Luís somos a única que já temos todos os projetos contratados. Então significa que nós já estamos à frente dos outros municípios, que também vai nos garantir a acessar o recurso de obra primeiro, né, de forma antecipada em relação aos outros municípios. Parece que o Maranhão, enfim, está começando a ser o primeiro em algumas coisas positivas, isso, então, né? Com certeza. Muito bem, então, Alfredo Costa, superintendente do IPHAN aqui no Maranhão, muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos o convite à TV Guará e ficamos também à disposição. Toda vez que precisar de informação e algum entendimento das ações do IPHAN, estaremos à disposição. E para você que esteve com a gente mais uma vez aqui no Construindo, obrigado pela sua audiência. E hoje nós mostramos aqui que o Maranhão tem estratégias, tem a sorte de ter estratégias para combater essa crise que assola o país e o mundo dessa forma. Nós vimos aqui o Porto do Itaqui demandando bem, vimos que o IPHAN também vai trazer recursos para o Maranhão e emprego. E é isso que nós precisamos, de muito trabalho, de muita fé. E é com muita fé que eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um bom carnaval e até a próxima sexta-feira aqui no Construindo.